Alegre em estar na casa de Deus. Louvo a Deus pela vida do Bispo Iris, Bispa Neuza, Pastor Samuel César, demais obreiros. Queridos, por gentileza, abra sua Bíblia na carta que o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo de número 2. Creio que Deus tenha uma palavra aos nossos corações, algo a tratar conosco, para edificação das nossas vidas e glorificação do nome dEle. Colossenses capítulo 2, do versículo de número 4 em diante, diz assim: E digo isto, para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Amém? Você pode assentar, bendizendo o nome do Senhor. Queridos, quando nós olhamos os escritos do apóstolo Paulo, nós temos muito a aprender, e a carta escrita aos Colossenses não é diferente. Certo é que Paulo, provavelmente, segundo os estudiosos, nunca esteve em Colossos, mas o elo de ligação do apóstolo com esta amada igreja era um cooperador convertido ao Senhor chamado Epáfras. E quando Paulo está preso em Roma, Epáfras vai visitá-lo, dá uma orientação acerca de como está a igreja em Colossos, e então Paulo escreve esta carta maravilhosa, trazendo alguns ensinamentos aos nossos corações. Colossenses é tida como a epístola gêmea de Efésios. E quando Paulo escreve aos Efésios, no capítulo de número 2, ele diz: porque Deus nos vivificou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas e em nossos pecados. Nós éramos, por natureza, filhos da ira. Mais adiante Paulo diz: nós estávamos apartados da comunidade de Israel. Mas aí Paulo, no versículo 14, ele diz: vós que estáveis longe, agora através de Cristo chegastes para bem perto, louvado seja o Senhor. Através do sacrifício do Senhor Jesus, eu e você tivemos acesso aos céus e acesso a Deus. E agora Paulo vem ensinando que nós devemos andar como Cristo andou, conforme está no versículo de número 6. Andar em Cristo, andar como Cristo andou, vai além do que frequentarmos os cultos em adoração ao Senhor. Vai além de nos reunirmos como igreja. Andar como Cristo andou é ser uma nova criatura, porquanto todo aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Romanos 6, Paulo está dando um ensinamento acerca da transformação da vida do cristão. E ele diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja abundante? E ele mesmo responde: de maneira nenhuma. Nós que estamos mortos para o pecado, como ainda viveríamos nele? Versículo de número 4. Nós fomos sepultados pelo batismo da sua morte, para que assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos, eu e você andássemos em novidade de vida. Versículo 6, sabendo isto, o velho homem foi crucificado com Cristo, para que o corpo do pecado seja desfeito e não mais servíssemos ao pecado. Deus nos chamou a uma vida de santidade, a uma vida de glorificação a Ele no nosso dia a dia.
A nossa vida diária e cotidiana, ela tem que ser pautada na palavra do Senhor. Andar como Ele andou, é eu e você assentarmos à nossa mesa para nos alimentarmos, e não apenas, pastor Samuel, darmos graças porque Deus nos proveu o alimento, mas estarmos preocupados se o irmão que se assenta na igreja ao nosso lado, ele também tem a provisão diária e ele tem os recursos necessários. Andar como Cristo andou, não é nos preocuparmos tão somente com a nossa fé e olharmos as pessoas que estão rumo ao inferno, ou até mesmo os nossos irmãos na igreja que estão em algum momento de dificuldade espiritual e tropeçando. Andar como Cristo andou é andar como Cristo andava entre os pecadores, não se contaminava, mas levava a eles a palavra de salvação. Andar como Cristo andou é você tomar a mão do seu irmão e olhar para ele, pastor Ricardo, e dizer: você pode não estar conseguindo caminhar, não está conseguindo se firmar, mas eu não abro mão da sua vida, e juntos nós vamos chegar aos céus. Eu vou orar, eu vou interceder, e eu vou te ajudar a caminhar na presença do Senhor. Quando nós olhamos a história, há um homem chamado Henry Moule. Ele foi um grande escritor acerca do Novo Testamento. Ele era um teólogo erudito que escreveu mais de 60 livros acerca do Novo Testamento e inúmeros panfletos acerca da palavra do Senhor. Após a sua morte, o Dr. P.B. Meyer encontra-se com a viúva de Moule e fala: olha, todos nós temos motivos para ser gratos a Deus por todos os livros que o seu marido escreveu. Aí, Bispo Iris, aquela mulher olha para aquele homem e diz: vocês são gratos pelos livros, mas eu vi esses livros sendo vividos todos os dias na vida do meu marido. Ele era um homem que escrevia e pregava, mas ele vivia em totalidade a palavra do Senhor. Um grande homem na Escócia, que abalou a Escócia, Robert Murray McCheyne, ele morreu novo, apenas com 30 anos de idade, mas ele era considerado uma mente rápida e uma memória privilegiada. Sabe qual era, pastor Eliezer de Jesus, o hobby deste menino, quando ele era novo, com 4 anos de idade? Estudar a Bíblia no grego e no hebraico. E após um dos seus sermões, ele já beirando os seus 30 anos, próximo à morte, ele ministra a palavra e um homem se converte ao Senhor. Tempos depois, ele recebe uma carta desse jovem. E quando ele abre a carta, ao lê-la, ele acha algo interessante. As palavras daquele jovem eram: não foi pelo belo sermão que você ministrou que eu vim me converter ao Senhor, mas porque eu vi o brilho da santidade de Deus na sua face e a glória de Deus foi manifesta. O nosso testemunho tem um poder grande de levar a palavra de Deus àqueles que estão apartados do Senhor e que não vivem na presença de Deus. Mas Paulo segue dizendo, versículo 7, arraigados e edificados nele e confirmados na fé. Paulo leva a igreja de Colossos agora a um nível de relacionamento maior, dizendo: vocês precisam estar arraigados. Arraigados do original grego é hridizo, que significa lançar raízes. Eu e você, quando estávamos no mundo, nós vivíamos como servos do pecado, nas trevas. Mas a luz de Deus raiou nas nossas vidas. Deus nos tira agora das trevas e nos traz para a sua maravilhosa luz, para que eu e você tenhamos um relacionamento mais profundo. Quanto maior o nosso relacionamento com Deus, mais difícil eu e você tropeçarmos e mais difícil eu e você sermos abalados. Por isso que Paulo disse: vocês lançarão agora as raízes fundas de relacionamento com Deus para estarem firmados na presença do Senhor Deus Todo-Poderoso. Porque quando a gente olha o Velho Testamento, no livro do Êxodo, Deus aparece a Moisés no Monte Sinai. Imagina comigo todo Israel de baixo olhando e sendo curioso, como nós somos, de como será que era a presença de Deus. A ponto do povo começar a subir no monte, Deus fala com Moisés: Moisés, desce, passa um termo, para que o homem que tocar no monte, este certamente morrerá. E lá ficava Israel pensando e meditando: como será que é a presença de Deus, estar como que face a face.
Passam-se os anos, na época do tabernáculo, da mesma forma, no lugar santíssimo, ou santo dos santos, como você prefere chamar, o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem o sangue do cordeiro nas mãos, ele se apresentava no lugar santíssimo, e ao derramar o sangue sobre a arca, onde os dois querubins se entreolhavam, que eram colocados na tampa, quando ele derramava, a glória de Deus era manifesta. Mas Israel ficava do lado de fora e não sabia, porque aquele que ali adentrasse morreria. Mas quando chega no Novo Testamento, após o ministério do nosso Jesus, ele está na cruz do Calvário, se entregando como o Cordeiro de Deus para perdão e remissão dos nossos pecados. Quando ele dá o suspiro final e ele entrega o seu Espírito, a Bíblia diz que o véu do templo se rasga de alto a baixo e nós temos acesso à presença plena do Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Não importa onde nós estejamos, no nosso trabalho, na nossa casa, ou até mesmo na casa do Senhor, se nós elevarmos os nossos pensamentos, Deus se manifesta e a presença dEle é real nas nossas vidas. Mas para termos uma vida arraigada e edificada, não há como sem o conhecimento e a profundidade da palavra de Deus. Deve haver em nós a meditação e o estudo contínuo. Richard Murray, ele foi um grande professor de uma grande universidade teológica, e ele escrevendo acerca da importância da meditação da palavra, redobre a sua atenção, ele diz o seguinte: a ilustração que mais se apropria para utilizarmos acerca da meditação na palavra de Deus e o poder da meditação na palavra é a seguinte: quando nós fazemos um café no coador, e ele diz, nós colocamos a água em cima no coador. Quando ela começa a descer e ela toca nos grãos de café, ela adquire o cheiro, a essência, as propriedades do café, e lá embaixo ela não sai mais como a água, ela sai como um café. Eu e você, quando começamos a meditar e viver esta palavra, a palavra de Deus começa a adentrar as nossas vidas. Nós começamos a ter o bom perfume de Cristo, o caráter de Cristo em nossas vidas. A essência de Deus, ela é instaurada em nós, e nós não somos mais como aquela água, que antes era água e agora é o cafezinho que a gente bebe. Nós somos um velho homem corrompido e cheio de pecados, mas através da palavra nós nos tornamos santos homens de Deus, transformados para a glória do santo nome do Senhor. É a palavra de Deus que tem o poder da transformação. É ela quem pode mudar as nossas vidas. É ela quem pode nos fazer homens e mulheres diferentes para a glória do santo nome do Senhor. Mas aí quando eu olho Paulo escrevendo, ele diz ainda, assim como fostes ensinados. É lindo isto. Paulo, provavelmente, como afirmei no início, ele nunca esteve em Colossos. Mas ele diz, conforme vocês foram ensinados. Paulo cria que o discípulo que ele tinha gerado, que era Epáfras, pregava a mesma fé e pregava a mesma palavra do Senhor ao coração da igreja em Colossos. Eu e você precisamos estar cada dia mais pautados na palavra do Senhor para trazer um evangelho transformador, um evangelho que cura, um evangelho que leva o homem à plena comunhão com o Senhor. Cabe sobre nós, e nós todos somos pregadores e devemos levar a palavra do Senhor, a responsabilidade de defendermos uma fé sadia e uma fé pura, porque Paulo, quando escreve aos Filipenses, no capítulo 1, ele diz, verdade é, alguns pregam por amor, outros por inveja, uns por porfia, alguns pregam até por boa mente, mas Paulo diz, mas eu fui posto por defesa do Evangelho. Eu e você fomos levantados por Deus para defendermos o Evangelho, pregando ele de forma sadia, da forma genuína, para que os corações sejam levados até Deus. Mas para isso é necessário preparação. E um escritor que eu gosto dele, Byron Young, ele escreve o seguinte, não há maneira de nos assentarmos nas mesas de estudo para prepararmos um sermão
e não sairmos dali transformados, se nós levantamos dali sem nenhuma transformação, o sermão não está pronto e nem nós ainda estamos prontos para pregar. Ou seja, você precisa de uma vida transformada para que quando você pregue, Deus venha de encontro àquela vida e ela seja restaurada. A nossa vivência tem que ser de acordo com a palavra que nós pregamos. Porque hoje em dia, os nossos sermões, os nossos testemunhos mesmos, fala muito daquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas, do que Deus pode nos dar, e certo é, eu sou prova do que Deus já fez coisas grandiosas na nossa vida, mas nós precisamos pregar um pouco menos o Cristo abençoador, e falar mais do Cristo crucificado, porque quando Paulo prega aos Coríntios na sua carta, ele diz, eu nada além mais de preguei a não ser o Cristo crucificado. Deus nos abençoa, Deus abre portas, Deus faz milagres, mas o maior testemunho da nossa vida não são as bênçãos materiais, é nós olharmos e vermos que antes nós éramos mentirosos, éramos adúlteros, éramos prostitutos, e agora podemos olhar para trás e dizer, Deus nos arrancou de lá, eu não era nada, mas a glória de Deus, por bondade, por misericórdia, a graça de Deus me alcançou, me restaurou, me lavou, e agora eu sou transformado por Deus. Este é o maior e mais belo testemunho na vida de um homem, ele poder olhar e saber que a graça de Deus o alcançou, e agora ele tem acesso aos céus, não por mérito próprio, mas ele foi justificado por Cristo, e agora ele pode subir às mansões celestes. Recai sobre nós pregadores, aquilo que Charles Haddon Spurgeon escreveu, bom para o pregador, para o homem, é chegar ao final da sua vida, podendo pregar o mesmo sermão que ele pregava no início. Isso denota uma constância, que é o que eu preguei há meses atrás aqui, uma constância na vida, na presença do Senhor. Quando nós podemos pregar qualquer e qual seja o texto na palavra de Deus, é porque nós temos procurado viver uma vida santa na presença do Senhor. Deus nos chama, e quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, ele diz, Deus, e é uma palavra um pouco dura, mas ele afirma, Deus não vos chamou à imundícia, mas Deus vos chamou para a santidade. Quando nós procuramos viver uma vida de santidade no meio dos nossos relacionamentos, as pessoas verão a diferença em nossa vida e verão que quando servimos a Deus, há como mudar. Porque quando o mundo olha, vê, mas espera aí, na igreja quem era bandido agora se torna obreiro, quem era estuprador agora é lavado, quem vivia roubando e fazia tantas coisas, na igreja agora dá uma de santo. É assim, o mundo não compreende, mas quando Deus pega o mais vil pecador, Deus tem o poder de lavar, porque Cristo, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não só os nossos, mas os pecados do mundo inteiro. Precisamos desta maravilhosa palavra constante nas nossas vidas. Precisamos vivê-la, porque sabe por que eu e você estamos aqui nesta noite? Após uma manhã corrida, Glaustinho estava falando aí, ele chegou aqui na reunião, contou da correria dele, andando numa cidade, chegou aqui, agora de noite está aqui. Você também com tanta correria no seu dia a dia, você chegou aqui, sabe por quê? Porque quando eu olho João no capítulo de número 6, Cristo está dando um discurso duro naquele dia. Ele começou a falar que o povo o estava seguindo, referindo-se aos judeus, as autoridades e alguns outros que ali estavam, o seguindo porque ele havia multiplicado o pão, e eles estavam esperando a multiplicação. E a Bíblia diz que alguns começaram a dispersar. Os seus discípulos chegam até Cristo e falam, Senhor, duro é esse o discurso, quem o pode suportar? E aí Cristo olha para eles e diz, querei ir, vocês podem ir também. E aí Pedro toma a palavra e diz, Senhor, para quem nós iremos? Só tu tens a palavra de vida eterna, louvado seja o Senhor. Você está aqui,
É porque Cristo tem uma palavra de vida eterna ao seu coração. Você enfrentou todo o cansaço, todas as intempéries, porque Cristo tem uma palavra de fortalecimento, uma palavra de revigoramento, uma palavra de renovo em meio à angústia, uma palavra que quando você olha e parece que não há mais saída, após você ouvir ela, você levanta os olhos aos céus e vê: a minha volta não tem escape, mas há um Deus nos céus com as mãos estendidas a me colocar de pé, a me resgatar, a me fortalecer, a dizer que não está acabando, que eu ainda consigo, que eu ainda vou prosseguir para a glória do santo nome do Senhor. É Ele quem tem a palavra nos momentos mais difíceis e nas maiores intempéries. E Paulo afirma isso em tudo em ação de graças. Eu e você temos motivos suficientes, finalizando, para sermos gratos a Deus por tudo quanto Ele fez nas nossas vidas. Não era para estarmos aqui. Nós não merecíamos estar aqui. Você por mais e eu por mais que fôssemos bons no nosso trato familiar, no nosso dia a dia, nós não merecíamos a bondade e a misericórdia de Deus, nós não merecíamos, mas aprove o Senhor nos resgatar, nos libertar e nos trazer para fazermos parte do seu povo e mudar completamente a nossa vida. Você todos os dias, meu querido, quando você acordar, seja grato, porque um Deus cuidou de você a noite inteira. Há quase um mês atrás aconteceu algo, os irmãos acompanharam isso, pastor Samuel. O portão da minha casa se abriu de madrugada, deu um problema nele, e eu perdi minha cachorra. Mas eu olhei para minha esposa, pastor Itamar, e eu falei assim: olha só, num bairro às vezes perigoso em Aparecida que nós moramos, o portão ficou aberto a noite inteira. As mãos de Deus estiveram guardando que ninguém adentrou na nossa residência para fazer um mal às nossas vidas. Eram as mãos potentes de Deus nos guardando. E assim Deus guarda e Deus cuida de você, meu querido. Quando você vai para o seu trabalho, é as mãos do Senhor te protegendo. Eu vivenciei o que é ser grato na minha família. Meus pais, eu trabalhava numa empresa uns anos atrás, e eu recebo uma ligação deles, dizendo: eu sofri um acidente aqui no trevo de Porangatu. Mas meu pai falou: fica tranquilo, está tudo bem, a gente capotou o carro, mas está tudo bem. Eu fiquei preocupado: como é que capota o carro e está tudo bem? E meus pais não servem ao Senhor. E eu peguei meu carro na época e corri em direção àquele lugar. E quando eu cheguei a uma venda que tinha lá, encontrei com a minha mãe que não serve ao Senhor. Ela correndo me abraçou e falou: Deus nos guardou porque você tem orado por nós e tem clamado em nosso favor. Deus cuida da sua família porque Deus tem um projeto para salvá-los. Deus é aquele que pode mudar corações, mas nós precisamos aprender a ser grato pelas mínimas coisas que Ele faz na nossa vida. Aprender a ser grato não na bonança, na prosperidade, não somente na mesa farta, no armário quando a gente abre e está tudo bem agradável e maravilhoso, mas mesmo em dificuldades, quando às vezes numa noite de sábado, como eu muitas vezes passei, sem nenhum alimento, olhava com o evangelista João Neto, que foi recebido hoje para congregar neste campo, nós olhávamos um para o outro, não tinha nada, mas nós olhávamos e dizíamos: não temos, mas vamos estudar a palavra de Deus, vamos buscar a face de Deus, que Deus há de nos abençoar e Deus há de operar em nosso favor. É Deus quem tem o controle, e quando nós entregamos o nosso completo controle nas mãos de Deus, como um dia o pastor Ricardo Nascimento, dando uma palavra nesta igreja, ele disse: a minha maior atitude que eu fiz na minha vida foi pegá-la e colocá-la nas mãos de Deus, no total controle dele. Quando nós assim fazemos, nós podemos ter plena confiança de ser grato em todo o tempo, que Ele há de agir e operar e cuidar das nossas vidas. Seja grato não por aquilo que Deus faz, mas seja grato já por aquilo que Ele há de fazer na sua vida. Porque nós temos o costume de ser grato apenas com dinheiro no bolso, e nós somos tentados por isso que Asaf, escrevendo o Salmo 73, finalizando, ele traz um dos maiores ensinos, porque Asaf começa a olhar a prosperidade do ímpio,
E aquilo vai causando nele, não um motivo de gratidão, pastor Samuel. Aquilo começa a mexer no coração de Asaf. Ele diz, quanto a mim, quase que os meus pés se desviaram. Por pouco que quase que eu tropeço. Porque eu via os ímpios prosperando. Eu via eles morrendo melhor do que aqueles que servem a Deus, morrendo bem. E aquilo começou a mexer no meu coração. Mas aí Asaf diz o seguinte, até que eu entrei no tabernáculo de Deus e eu entendi o fim deles, aleluia. Quando ele entra no tabernáculo de Deus, ele viu, eles podem ter às vezes uma prosperidade material, mas eu tenho o Senhor Deus Todo-Poderoso. Eles podem ter mansões, carros bons, empregos bons. Eu posso às vezes não ter uma bela condição financeira, mas eu tenho um tesouro que ninguém pode arrancar de mim. Eu tenho o Espírito de Deus dentro da minha vida. Eu posso às vezes nunca ter condições de comprar uma bela casa, mas eu morarei a eternidade com Deus, louvado seja o Senhor. Às vezes você nunca vai ser convidado e vai viajar de avião entre as nuvens. Fica tranquilo, o seu Jesus descerá dos céus com alarido, com voz de arcanjo e a trombeta de Deus. Nós seremos arrebatados e encontraremos com o Senhor nas nuvens, aleluia. Há motivos demais para nós sermos gratos a Deus. Deus tem cuidado de nós. E Deus tem estado presente, nos edificado, nos fortalecido e nos ajudado dia a dia a andar nele. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Obrigado, Bispo Eides. Glória ao Senhor.